Ele é dentista, um belo dentista ali da região. É um cara muito bem, assim, tá fazendo um bom trabalho. E entupiu a casa dele. Aí entupiu a casa dele, ele ligou pra mim e eu falei assim, se quiser eu pego uma máquina, vou com você aí, mas não seria o certo. Eu posso indicar alguém aí da sua cidade. Aí eu entrei no grupo, falei, amigo meu pessoal, assim, dentista na cidade, gostaria que alguém fosse atender ele. E foram. A pessoa também cobrou por metro. Isso tem 2 anos, se não me engano, 1 ano e meio, 2 anos. E foi cobrado 7 pau. Mas assim, você sabe quando a pessoa valoriza a própria profissão, consegue valorizar a profissão do próximo.